Não queria nem dançar. Já dançamos é bonito ontem. Demais, né? Ao som deste tango, a gente abre o Gazeta Esportiva como se fosse uma tragédia, não é mesmo, minha gente? Aqui o tango é muito bonito, né? Mas ontem foi um vexame. Foi um vareio, foi um futebol que, enfim, ele que já foi tetracampeão da seleção brasileira, fez história com a camisa amarelinha, deu muito orgulho pra gente, o nosso tetracampeão Paulo Sérgio, que está de volta da Alemanha, onde ele foi reverenciado. Boa noite. Vai comentar muito sobre esse jogo de ontem. E, completando a bancada, o repórter Thiago Salazar também. Claro que a gente vai repercutir a derrota do Brasil por goleada para a Argentina, mas não é só isso não. Marina Buffon vai revelar qual jogador está sendo reintegrado no São Paulo. Alexandre Silvestre está no CT Joaquim Grava com a preparação do Corinthians para a grande final. No Palmeiras, as informações do José Paes, direto da Arena Barueri, onde teve notícia importante para os cofres do Verdão. E a gente também tem uma entrevista exclusiva e mais do que especial com o ex-atacante Ricardo Oliveira. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Pois é, chega o Natal, mas não chega esse jogo. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras, pessoal. É um grande clássico decidindo o Campeonato Paulista. Mas antes a gente vai falar de outros rivais. Que vexame do Brasil ontem contra a Argentina. Que vexame. O que é? A culpa é do Dorival? A seleção do Dorival foi dominada no Estádio Monumental de Nunes, mas assim, gente, num grau, com olé, gritando, logo com 5 minutos desde já estavam né? Tomando um olé. 5 minutos já era olé. Vamos assistir, vai. O Rafinha prometeu porrada e porrada teve no Monumental de Nunes, só que na bola, a Argentina amassou a seleção brasileira sem dó nem piedade. Logo aos 3 minutos de jogo, o Almada girou sozinho, viu o espaço livre entre o Arana e o Murilo e tocou pro Julián Álvares. O camisa 9 apenas encobriu o Bento para fazer 1-0. O domínio argentino foi ampliado pouco tempo depois. O Molina cruzou e contou com o desvio do Murilo para a bola cair redonda nos pés do Enzo Fernandes. 2-0 Argentina em 15 minutos de jogo. E o Brasil conseguiu diminuir após uma falha bizarra do Romero. Matheus Cunha roubou a bola e tirou do Dibu Martínez, no cantinho. Mas se alguém criou esperança, se iludiu à toa. No finalzinho da primeira etapa, o Enzo Fernandes lançou a bola na área, a zaga ficou assistindo e o McAllister apenas se antecipou para encobrir o Bento. 3-1. A Argentina continuava pressionando, tentando o quarto gol para aumentar o massacre. E ele veio. No cruzamento rasteiro que parecia perdido, a zaga brasileira parou de novo e deu aquele cochilinho básico. O Simeone, que não tem nada a ver com isso, acordou todo mundo com essa bomba, sem chance de defesa. Bom, e não foi mais porque Deus não quis, viu? Olha essas chances do Paredes e do Depou. E com o apito final, o alívio. Final, Argentina bailando livre, leve e solta 4. Brasil desnorteado e desmoralizado 1. E a responsabilidade, ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior. Superior em todos os sentidos. Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. Como Argentina tiene historia, Brasil tiene historia y más historia. Tienen 5 mundiales, ¿no? Que eso te dice todo. Entonces yo creo que hay que atravesar el momento. Tienen
una cultura futbolística envidiable y volverán, si es que se fueron, que para mí no se fueron, están compitiendo. Bom, eu tô passada aqui, eu tô muito chateada. Eu queria que você falasse daquilo do tempo da bola também. Não, Porque primeiro... a Copa é o ano que vem, Paulo. Salazar, primeiro, não vai dar tempo, primeiro eu gente. gostaria de falar Não vai dar tempo. da fala do Dorival. E eu não concordo. Até porque quando o Dorival fala a responsabilidade é toda minha. Tudo que planejamos não aconteceu. Ou seja, você planeja algo, você dá para nós fazermos, a responsabilidade é nossa de colocarmos em prática aquilo que você determinou para fazer. Quem não colocou já deveria ser Ou seja, mais a convoca. culpa é dos jogadores. Você não pode tomar um gol. A seleção brasileira não pode tomar um gol. O segundo gol, a equipe da Argentina ficou 1 minuto e meio. Sabe o que é 1 minuto e meio com a bola no pé? E a torcida gritando olé, Olé. olé, olé, e vai e faz o gol ainda. E você vê uma equipe apática. Ninguém mete o carrinho lá, tira aquela no bola. quarto gol, o Arana parece que estava com cimento nas costas. Então, é muito vergonhoso que nós vimos. É muito vergonhoso que nós vimos, até porque temos bons jogadores? Temos bons jogadores. Mas isso não é o reflexo da seleção brasileira. E outra coisa, atletas de hoje, vocês sempre falam que a nossa geração passou, que agora são vocês. Então não fica replicando o que a geração passada falou ou fez. Faz o que vocês têm que fazer hoje. E não estou fazendo, né, Paulo? Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Eu acho assim, tem alguns pontos, para mim, consumados em cima do que a gente viu ontem. Por exemplo, esse é o maior vexame da seleção brasileira nas eliminatórias e o maior vexame da seleção brasileira desde o 7-1. Sim. Na minha opinião, não teve nada pior do que isso desde o 7-1. A maneira com que o Brasil perdeu foi muito pior do que o resultado. O resultado é um absurdo, mas a maneira... O Brasil, esse gol que nós estamos assistindo agora, é gol de pelada. Que é gol isso? de brincadeira entre amigos. Não, e outra, nem amistoso. Olha o Arana correndo. Exatamente. Olha o Arana correndo do outro o Marquinhos e o Arana. Exato. Não dá. A impressão que dá é que o Arana vai chegar primeiro. Lógico. E de repente parece que ele trava, Ele para. hesita. É um gol de pelada. O Brasil extremamente desorganizado. O Brasil sem saber o que queria em campo, sem ideias, perdido. Aquilo que a gente brinca quando você vai jogar futebol com seus amigos, cada um vai para uma posição do campo e vamos junto tentando na base do improviso. O Brasil não tem nada coletivamente, não é um time. Claro que os jogadores estão devendo, claro que os jogadores têm responsabilidade, mas para mim, quando não se trata de 1 ou 2, se trata dos 11, é porque o trabalho não está sendo bem feito. Como é que o Rodrigo joga tanto no Real Madrid, o Vinícius tanto no Real Madrid, o Rafinha tanto no Barcelona e assim por diante, e na seleção juntos não conseguem jogar? Então, na minha opinião, não é um problema individual de nenhum atleta. Claramente, nós não temos um time. E aí, para mim, vai a responsabilidade do Dorival Júnior, em quem eu apostei muito. Achei que poderia dar certo. Você viu o jogo da Inglaterra? O que o Tuchel fez? Com os pontas. O ponta a ponta de partir para cima. Eu não vi, eu vi o Vini uma vez partindo para cima. Mas para mim, Paulo, isso está dentro da estrutura. Quantas bolas o Vini recebeu em condição de ir para cima? Não, pega a bola e parte para cima. Errou, parte para cima. Não deu do lado. O gol da vitória do Brasil. Rodrigo, vem para a esquerda, eu vou para a direita. O gol da vitória do Brasil no último jogo não sai por causa disso. O Vini pega a bola e vai para cima e consegue o gol. Então, mas o Brasil não pode depender desse talento individual puro. Você tem que ter o mínimo da coletividade. Vou dar um exemplo aqui do Paulo que estava lá em 94. É claro que o Brasil dependia, de certa maneira, do talento do Romário. E Bebeto. Mas existia ali uma estrutura tática, o time era organizado. Era um time de futebol que tinha um talento ali para resolver. Hoje o Brasil fica dependendo 100% do seu talento, porque não tem um time de futebol. Salazar, o trabalho você do Dorival para mim realmente algo, é decepcionante. Você mencionou algo que em 94 o jogador chamava responsabilidade. Não está dando certo dessa forma, vamos fazer dessa forma.
Ô, Dunga, vem mais pra cá. Ô, Mauro Silva, encosta mais aqui, Eles não fecha têm aqui no meu autonomia campo. pra fazer isso? Pô, Eles Mudou não se muito, falam? essa geração não fala Não tanto em campo como fala, era não fala, antigamente. você Só não fala vê pelo ninguém WhatsApp. falando. Eles podiam jogar pelo WhatsApp, pelo TikTok e isso conversar aí. por lá. É, E pra muito mim, TikTok. e pra Muito mim TikTok. reforça a ideia que eu sempre falo, de que o Tite continua sendo o melhor técnico brasileiro, não tem jeito. Ou vem o Tite de volta, ou vem um estrangeiro. Porque a verdade é essa, a pessoa não gosta, mas o Tite, é só pegar como é que era a seleção brasileira com o Tite. Como é que Teve ela tá porrada sendo agora. neles? Teve porrada neles? Hein, Paulo? Teve Não, nada. foi. E o mais curioso, viu? Os argentinos não bateram. Foi a pior fala. Foi na bola. A pior Foi na fala. bola. Pior fala. Não, e nem na- não, Os é- argentinos é. chegaram e falaram assim, vamos dar show neles. Vamos dar show neles. Vamos dar show neles. Aposto que eles usaram aquilo lá de Lógico, motivação, né? Lógico. A gente segue para a nossa enquete do dia. Quem é o maior culpado pelo vexame do Brasil contra a Argentina? O maior culpado é a CBF? É o Dorival Júnior ou é o elenco? Reforçando que para participar tem que votar lá no site gazetesportiva.com. Para vocês, quem é, Salazar? Para mim é a CBF, aí eu quero fazer aqui um destaque. Olha, eu acho que nem o ditador lá coreano tem 100% de apoio na Coreia do Norte. Como é que o Edinaldo, um dia antes desse vexame, foi aclamado, porque ele foi candidato único à eleição da CBF, com 100% de apoio? Todos os clubes e federações apoiaram isso daí que nós estamos vendo. Então, assim, todo mundo tem responsabilidade nisso, por isso que o meu voto é da CBF. E o Leozinho aqui de mídias mandou para mim aqui um número interessante que eu falei do Tite. O Tite, em 81 jogos com a seleção brasileira, 6 derrotas. Agora, depois dele, em 25 jogos, 8 derrotas. Em 25, 8. Em 81, 6 derrotas. O Tite, gosta ou não, era muito melhor do que nós estamos vendo aí. Bom, na minha opinião, é o elenco. É o elenco, até porque os jogadores não poderiam ter entrado tão apático como entraram. Uma responsabilidade contra uma Argentina, achando que as coisas vão acontecer facilmente. Não é assim. Achar que falando vai ganhar jogo, não é assim. Então esses jogadores precisam pôr a cabecinha no travesseiro e, como disse a Michele aqui, sair de TikTok, sair de redes sociais e pensar mais na seleção brasileira. Bom, deixa eu, antes da gente continuar o programa, que a gente tá muito bravo aqui com a seleção brasileira, desapontado, mas hoje é um dia feliz porque é aniversário da nossa figurinista aqui da TV Gazeta, Grazi Farias! Olha ela aqui, ó, que linda aqui. 3, 2, 1, vai! Vai, diretor! 3, 2, 1, vai! vai! Não era isso que era pra falar, diretor? Eu A foto por fazer tá a aí no brincadeira grupo. do semáforo, que eu era mágico Você do falou. semáforo com as minhas filhas, eu era melhor que isso aí, viu? Que foto do Paulo! Que foto do Paulo! É seu aniversário também hoje? Não, não é. É porque o vexame da seleção brasileira, que aconteceu? Os indianos nos convidaram para nós irmos representar a seleção brasileira na Índia. Essa em seleção Chennai. que a gente ama, né? Que Cadê Ronaldo a foto, então? Gaúcho. Cadê a foto? Tá aí, ó. Deixa eu Ronaldinho ver a foto do Paulo, Gaúcho, depois você põe a foto da Dunga, Grazi. Jorginho, Viola. Vai uma galera, Lúcio, Nossa! Kleberson. Vai todo mundo lá pra Índia representar Pera um o Brasil pouco. lá. Vocês vão pra Índia hoje? Essa madrugada aí, Nossa! de quarta pra quinta. Olha lá, foto do Paulo. Olha O lá. Paulo tá aí no meio das figurinhas. Olha lá, Olha lá, Jorginho. 30 de março, Ronaldinho vai jogar. Gaúcho, Mas você Giovani. volta quando? Semana que vem eu estou de volta. Você não vai estar no mesa? Mas o outro mês eu já estou. Ai, que saudade, Eu também tô Paulo. com A gente tá saudade, muita também saudade, estou com todo saudade. respeito a Merli, nossa querida. E saudade do gordinho também que tá em casa lá. Então, boa viagem pra Índia, depois você conta como é que foi lá, Obrigado. tá bom? Respeita as vacas, né? Que lá é sagrado o animal, você sabe, né? Sim. Agora tem a foto da nossa figurinista? Então tá, vamos conferir como que ficou a classificação das eliminatórias depois da rodada de ontem? A Argentina ocupa a liderança disparada com 31 pontos e carimbou o passaporte para a Copa, enquanto o Equador é o segundo, 23. Uruguai, terceiro, 21. Mesmo número do nosso Brasil, quarto colocado. Paraguai também tem 21 no quinto posto. Aí logo abaixo tem Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru e Chile. Tá certo? Bom, Ricardo Oliveira marcou história com as camisas de Santos e São Paulo, além de passagem pelo futebol europeu e pela seleção brasileira na semana passada. O ex-jogador recebeu o José Paes para uma conversa exclusiva. Dá uma olhada. Os gols dele estão na memória de muitos torcedores do Brasil e do mundo.
E como gostava de balançar a rede, o Ricardo Oliveira. Com passagens marcantes por Santos, Betis, Milan, São Paulo, pelo futebol árabe e ainda pela nossa seleção, o agora aposentado Ricardo Oliveira resolveu inovar. Ele montou um museu em Barueri que vai muito além dos principais troféus, camisas e medalhas dele nos mais de 20 anos de carreira como jogador. O futebol me tirou da Zona Norte de São Paulo, fez eu dar uma casa boa para minha mãe, fez eu estudar, aprender culturas, fez eu aprender 3 idiomas que eu falo além do português. Então o futebol não é só sobre fama, sobre dinheiro, sobre fazer gol, sobre receber aplausos. As visitas no local serão sempre guiadas pelo próprio Ricardo, numa experiência que promete ser única e bastante exclusiva. Quem se interessar, basta entrar no Instagram, @ricardo.oliveira, para se informar das datas de funcionamento do museu e adquirir o ingresso. Eu quero levar para as pessoas esperança. Talvez eu acredito piamente que Deus me deu essa oportunidade de eu encantar com os pés, mas trazendo um peso de uma história muito dura e verdadeira como é a minha. Com uma coleção gigantesca como essa, o Ricardo, é lógico, tem ali as conquistas mais preciosas dele, né? Após a perda da Libertadores em 2006, que eu não pude jogar o segundo jogo, o Milan me contrata. Eu volto pro Betis e não jogo no Betis porque o Milan foi e me contratou. Mas por europeu, na Europa, vestindo a camisa do Milan, eu consegui ser campeão da Champions League, né? Isso é bem legal. Eu levo com muito orgulho e satisfação de poder ter sido campeão da Champions. E claro que uma dessas conquistas do Ricardo é essa daqui, ó, o troféu Mesa Redonda, que aliás ele ganhou 3 vezes, 2 em 2015 e uma em 2016. Ricardo, queria que você falasse desse momento, você participou dessa premiação importante, nossa, lá da TV Gazeta, e desse momento no Santos, né, um baita retorno seu pro clube e que vocês viveram grandes momentos ali, né? E levando em consideração que eu volto com 35 anos para o Brasil, faço um contrato de produtividade em 2015 e sou artilheiro do Paulistão, do Brasileirão e do Brasil, né? E aí foi o meu retorno para a seleção brasileira com 35 anos. E quebrando um pouquinho essa mentalidade de que o jogador acima dos 30 anos já não serve mais e tal. Eu voltei bem para o Brasil, sabia como eu estava e que eu podia entregar. E realmente foi um ano espetacular para mim. Ao todo foram 392 gols como jogador profissional, número que mais do que credencia o artilheiro a falar sobre a carência de centroavantes na nossa seleção. Eu entendo que taticamente o futebol mudou bastante, né? Mas não dá pra gente pegar o centroavante e falar assim, você não serve mais, agora a gente vai jogar com um falso 9. Eu só consigo enxergar o Pedro com essa característica de centroavante, o cara que é o homem-gol e que domina aquele espaço como ninguém. Inclusive, na nossa seleção, o Ricardo Oliveira teve a chance de jogar com o Neymar, que hoje é amigo pessoal do ex-atacante, ó. O Ricardo ainda acredita e muito no Ney, liderando o Brasil rumo ao hexacampeonato. Eu acredito piamente que talvez pode ser que Deus tenha reservado esse momento para ele. Talvez ele tenha essa oportunidade, como o Messi teve, de um time que realmente se fechou e falou assim, cara, nós vamos fazer tudo que a gente precisa fazer. E você fica aqui só para decidir para nós, é o que nós precisamos. Que os gols, que a história do Ricardo Oliveira sirvam de inspiração para os nossos jogadores, para quem quer ser jogador, para todo mundo. E quem precisar de um gostinho para atiçar essa inspiração, já sabe onde encontrar. A Marina Buffon está na nossa redação de esportes com as novidades do São Paulo. Está chegando ao fim o longo período sem jogos do tricolor, né, Má? Boa noite. Olá, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, 19 dias vão ser aí sem o São Paulo estar em campo, se a gente contar a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras e o próximo sábado, quando o tricolor volta a campo na sua estreia no Campeonato Brasileiro, primeira rodada
contra o Sport no estádio do Morumbi, às 6h30 da noite. Obviamente, estaremos lá para trazer tudo para vocês no Mesa Redonda. Agora, os treinamentos não pararam. Claro, uma folga ali, outra aqui para o elenco, no final de semana passado, por exemplo, mas os treinos seguem. Hoje, ontem, antes de ontem, amanhã, depois de amanhã, São Paulo está treinando e aí a gente tem algumas novidades para trazer para vocês. Algo, infelizmente, que ainda persiste é a ausência do Lucas. O Lucas não está treinando junto com o elenco desde aquela semifinal que a gente comentou agora. Ele tem dores no joelho direito, está provavelmente fora desse primeiro jogo do São Paulo aí pelo Campeonato Brasileiro. Tá tratando essas dores no joelho e deve ser preservado. No lugar dele, o técnico Luiz Subeldia deve escalar o Ferreira, não o Lucas Ferreira, o Ferreirinha, né? Então deve escalar ele nessa função do Lucas Moura. Ao contrário dos últimos dias, no jogo treino contra o São Bernardo, o Caleri não esteve em campo, mas deve ser escalado como titular também no próximo sábado. Agora, Mi, você lembra que você falou lá no início do programa, né, que um jogador foi reintegrado? Pois é, a novidade do dia é que o volante Luan, lembram-se dele? Volante Luan, que foi emprestado ano passado para o Vitória e tudo mais, havia sido preterido aí pelo técnico Luiz Subeldia, não ia ser aproveitado, foi reintegrado hoje, inicialmente para estar ali no memorário do que os seus colegas, seus companheiros, para fazer esses trabalhos físicos e tudo mais. E aí, de acordo com a evolução dele, caso ele esteja ali no mesmo condicionamento físico do que os outros jogadores, seja aprovado pelo técnico Luiz Subeldia, pode ser aproveitado sim nos jogos, mas isso vai depender do treinador, tá certo? A gente lembra que diferentemente do Ferrarese, por exemplo, que vai acabar o contrato dele no meio do ano, no caso do Luan, o contrato dele é até o final de 2026. O São Paulo não estava conseguindo ali negociá-lo com outro clube. Portanto, essa reintegração dele ao elenco também tem muito a ver com isso. E aí, o que vocês acham? O Luan deve ser aproveitado pelo Subeldia? Lembrando, ele pode ser uma segunda opção aí ao Luiz Gustavo, já que o Pablo Maia sofreu um problema, fez cirurgia, deve ficar fora aí por bastante tempo. Volto com vocês. Obrigada, Mar. O que você acha, Paulo? É uma segunda oportunidade. Uma incógnita gigantesca. Não, e você tem um jogador desse, e aí ficar lá encostado, ninguém quer. Agora ele tem que pegar e dar tudo para que possa ser titular ou jogar nessa equipe de São Paulo. Futebol tem, bom jogador. Ele já mostrou que tem futebol, ele foi bem no jogador, São Paulo, o Abel Ferreira elogiava ele, tentaram levar ele para o Palmeiras, o Corinthians chegou a sondar o Luan, enfim. Era um cara que vivia uma grande fase e depois foi se complicando. Teve um entreveiro com o Rogério Ceni, só que saiu o Rogério Ceni e a gente pensou, agora então o Luan vai voltar. Não voltou. E aí sai técnico, entra técnico, e aí começou a surgir informação de bastidor que o comportamento fora de campo não era o mais adequado, enfim. É um cara que já mostrou muito talento, mas também já faz tempo que ele mostrou. Eu tenho hoje só dúvidas. Então, mas com toda essa situação, Salazar, de ficar encostado, os clubes não querem. Agora tem que mostrar. Será que acordou? Agora tem que acordar. Se trata de um bom jogador, como nós mencionamos aqui. Nós vimos ele jogar muito bem. Beleza, agora sim vamos pro aniversário da Grazi, nossa figurinista. Agora vai. Parabéns, Grazi, nossa querida, linda, trabalha aqui com a gente há 14 anos. A foto do Salazar tava melhor. Linda. Um beijo grande pra você, Grazi. Melhor. Obrigada por todo o carinho. 42 anos. Que Deus te proteja. Imagina, ela é uma menina. Parabéns, parece mais, né? Não, imagina, ela é uma menina, 20 aninhos. A expectativa. Como vocês são chatos, Fê. A expectativa para o grande clássico de amanhã só cresce. Como será que tá o torcedor do Corinthians hoje? Chega a sexta, mas não chega a quinta. Tem como dormir hoje e acordar na quinta? Daqui a pouco desce Papai Noel nessa dessa chaminé, mas não chega o jogo. Quantas horas para quinta-feira às 9h30? Um abraço pro Velho Mil Grau, nosso parceiro aqui de Gazeta Esportiva, de Mesa Redonda. Mas essa é a sensação do torcedor corintiano e palmeirense também, né? Mas o corintiano também tá angustiado. Porque depois eu quero saber do Paulo Sérgio se esse 1-0 significa bastante coisa. Silvestre está em frente ao CT Joaquim Grava, onde o elenco do Timão treinou durante a tarde. Boa noite, Silver. Um dos trunfos do Corinthians é o técnico Ramon Dias, é isso?
Ah, é verdade, Michele. Os jogadores do Corinthians treinaram, todo mundo aqui, até o Romero voltou, daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre a força-tarefa do retorno de jogadores que estavam à disposição das seleções na data FIFA. Os jogadores vão dormir aqui, concentração máxima para o jogo de amanhã que vale o título do Campeonato Paulista. Você me perguntou sobre o Ramon Dias. O Abel Ferreira, ele tem um retrospecto incrível contra o Corinthians, ganhou muito do Corinthians, porém a chavinha virou a partir da chegada de Ramon Dias, ainda contestado, mas pelo menos nesse quesito derby, o Ramon Dias está invicto. Ou seja, contra o Abel ainda não perdeu. Ano passado venceu na Neoquímica naquele jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. 2-0 pro Timão jogando em casa. E nesta temporada foram 2 derbys. Um logo no comecinho do campeonato, na primeira fase. Os 2 na casa do rival, no Allianz Parque. Na fase de grupos, empate por 1-1. Corinthians arrancou um empatezinho dentro do Allianz Parque e conquistou um excelente resultado no jogo de ida da final do Paulistão. 1-0 o gol do Yuri Alberto. Não tivemos uma grande movimentação aqui do lado de fora do CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê, já na saída da cidade, mas 2 loucos do bando vieram colocar uma faixa aqui na grade, do lado do CT. Não vai dar leitura para vocês porque já é noite, mas o Silvio Procópio, o Osmar Menezes, o Homem de Pedra, gravaram, a gente tem a imagem aí. Eu vou pedir para um dos artistas aqui, o Douglas Melão, né, Douglas? Sim. Tudo bem? Te conheci lá na Bomboneira, né, irmão? Cola um pouquinho mais aqui. Lá na porta do estádio, lá Bomboneira 2012. Na primeira final 2012, quando o Corinthians depois conquistou. Aquela experiência foi incrível, né, velho? Maravilhoso, né? Não vejo a hora de acontecer ela de novo, mas vamos concentrar agora na final, né? Bom, essa faixa aqui que vocês pintaram e colocaram é mais para a saída dos jogadores amanhã na hora do jogo. 1-0 foi só o primeiro passo, agora é na arena, agora é guerra simbólica. Joguem com raça, joguem como o Corinthians. Quer dizer, é um apoio, mas com o pé no chão, um alerta ligado? Exatamente, é a forma de apoio que a gente veio trazer aí a faixa, mas deixando para todos os jogadores aí o alerta ligado, não tem nada a ganho. Se jogaram bem no Allianz, vão ter que jogar 4, 5, 10 vezes melhor amanhã, porque amanhã final não se joga, final se ganha. E amanhã é nóis. E o rival tem um potencial forte também, tem que respeitar. Sei que vocês são super rivais, mas não pode brincar com esse Palmeiras, né? Não pode. É final, jogar com seriedade, jogar como Corinthians e vamos ser campeão amanhã. Obrigado, Douglas. Um abraço para você, pro seu parceiro que não quer aparecer. Vai Corinthians, é contra o Palmeiras. Já eu volto para falar mais do Timão e da volta dos jogadores e do treino de hoje. E uma preocupação. E agora? E agora, Paulo? E agora é sangue no olho. É tapa na orelha. Cadê a música, Pacheco? A Michele te perguntou do 1-0. Você viveu isso em 93. É isso que eu ia falar agora. É isso que ela comentou aqui, você viveu na pele. É perigoso esse resultado. É isso aí. Mas ninguém imitou um porco. Ninguém imitou um porco dessa vez. Ainda bem, né? Isso aí deu problema. Não. E outra coisa, ninguém deu entrevista falando nada. Vai meter porrada. Ninguém deu. É melhor assim. Não trocaram o árbitro pra final. E 3 ainda. 3 árbitros, né? Eu tenho essa experiência de 93, 1-0, né? Consegui um tá muito 1-0. na frente. E aí o Palmeiras pro segundo jogo veio com um time assim muito mais aguerrido que o nosso. Então esse Corinthians hoje precisa se conscientizar, como o próprio torcedor falou. Precisa jogar 10 vezes melhor do que jogou o primeiro jogo. E concentrado. Porque clássico é clássico. Uma falha ali... O Corinthians não jogou bem o primeiro jogo, porque no primeiro tempo deu só Palmeiras. Então, mas fez o gol. Não. Fez o gol. Fechou no segundo tempo. Eu não acho que jogou teve 3 chances. O Palmeiras jogando em casa tinha que ser superior. Primeiro o seu próprio torcedor, você tem que ser superior. Agora, o Corinthians também. A abafa do Palmeiras durou 10 minutos. Tem que cuidar muito bem o setor defensivo e o setor de meio campo ali para dar uma cobertura. É aí que vai ganhar o jogo. É isso aí. Fala, Salazar. Eu vejo muito como o Paulo, e me parece que todo mundo no Corinthians está bem consciente disso. Bom. Eu não consigo imaginar esse elenco, o clima que estará na Neoquímica Arena, o Corinthians entrando com o pé mole, sentando no resultado, esperando o tempo passar. Não acredito que isso vai acontecer. Claro que o Corinthians não tem que correr
né, contra o relógio. O Corinthians não tem que, a bola sai pela lateral, você não tem que ver jogador do Corinthians correndo para bater lateral. O Hugo Souza não tem que correr para bater tiro de meta, não é isso. Mas é um Corinthians que tem que entrar mordendo, ativo, usar a vantagem, se tiver essa vantagem, lá na parte final do jogo. Aí você tem que ser inteligente realmente e usar essa vantagem. Não me parece que é o perfil do elenco, não me parece que isso vai acontecer. Seria para mim uma grande surpresa. Acho que o Corinthians entra com sangue no olho, como eu disse aqui, desde o começo. Muito por isso a informação que eu tenho é de que vai voltar o Garro, mas que o Ramon vai manter o Bidon no banco para continuar com uma espécie de 3 volantes, se você considerar o Carrilho um outro volante. Martínez, Ranieri, Carrilho e Garro para continuar tendo um meio de campo muito forte. E é um jogo histórico também, né, Salazar? Nós estamos vendo aí, depois de 77, né, são 6 anos que o Corinthians não conquista um título. E hoje, esses jogadores aí podem marcar a história. Exato. Podem marcar a história dentro de um grande clube. Como é que é a música, Pacheco? Aí. Que o Paulo gosta. Olha! Tapa na orelha. Tá jogando da vida. E o Corinthians não é brincadeira. É isso aí, isso aí amanhã. Em vez de estar no jogo amanhã, vai estar na Índia. Que é isso? Vai estar lá na Índia, vendo as coisas. O que é isso, Paulo? Tinha que estar lá no estádio. Já tá tapando o olho. Ó, seguinte. O repórter... Quero descer lá na Índia pra você ver o jogo. Você vai ver na Índia pelo celular, né? O repórter José Paz está na Arena Barueri para falar do Palmeiras. Boa noite, José Paz. O que aconteceu aí, Zé? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, estou aqui na Arena Barueri porque ainda há pouco, às 18 horas, acabou Palmeiras 2, Internacional 1, terceira... Ih, apagaram as luzes, hein? Apagaram as luzes por aqui, terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo importante, Palmeiras venceu por 2-1, temos os gols pra mostrar pra vocês aí que estão acompanhando com a gente o Gazeta Esportivo. O Palmeiras, ele abre o placar num gol contra do Internacional, depois o Inter empata ainda no primeiro tempo e no segundo tempo o Riquelme Felipe de Coxa faz o segundo gol do Palmeiras. É a segunda vitória do Verdão nessa competição. O Palmeiras estreou na segunda rodada, aqui mesmo na Arena Barueri, contra o Bahia, venceu de virada pelo placar de 2-1. A primeira rodada foi adiada para o Palmeiras, um jogo fora de casa com o Juventude, que vai acontecer no próximo dia 30 agora de março. Então o Palmeiras buscando aí o tetracampeonato dessa competição, é o atual campeão, ganhou em 2022 também, ganhou em 2018, enfim, o Palmeiras uma máquina aí na base de empilhar títulos. E antes desse jogo aqui na Arena Barueri, tivemos uma entrevista coletiva para o anúncio aí do novo patrocinador master, exatamente da base do Palmeiras, uma empresa aí de gestão empresarial, que também tem entrada no agronegócio, na agropecuária, enfim, um contrato importante. E essa empresa também vai estampar o próprio nome no uniforme do time profissional masculino nas costas e também no time feminino, também nas costas. Um patrocínio aí, um contrato de 3 anos que pode ser prolongado por mais um ano e que vai render por temporada ao Palmeiras 25 milhões de reais, e esse valor pode chegar a 30 milhões caso algumas metas aí pré-estabelecidas em contrato sejam atingidas. Por falar em dinheiro, a FIFA, viu, minha querida Michele Janela, divulgou aí quanto que os clubes brasileiros vão ganhar só por participar do Mundial de Clubes, do Super Mundial, agora no meio do ano, lá nos Estados Unidos. 15 milhões de dólares. Cerca aí de 86 milhões de reais. E o campeão, viu, Michele, vai levar para casa 715 milhões de reais. Meu Deus, uma quantia absurda. A FIFA botando muito dinheiro nessa competição para os clubes se engajarem aí no Super Mundial lá da FIFA. Lembrando que os clubes europeus vão receber um pouquinho mais por participação, né? Cerca aí de 215 milhões de reais, a depender do clube, se é grandão, enfim, Real Madrid, aquela coisa toda, times importantes levando essa bagatela. Eu ia mostrar para vocês aqui o gramado sintético da Arena Barueri, mas apagaram as luzes, então eu devolvo para vocês. Daqui a pouquinho eu retorno aqui da Arena Barueri pra gente falar da preparação do Palmeiras pro derby de amanhã. Daqui a pouquinho, hein? Ô Zé, tava tão bonito o fundo aí, tudo iluminado, você começou a falar, eles fizeram de propósito, só pode ser aquele que pegou, apagou a chavinha. Ele tava ali, ó, com o Gazeta Esportivo aqui,
Eu olhando aqui, só com o dedo no botão. É ele, eu tenho certeza. Zé apareceu. É o cara da elétrica. Quando você encontrar com ele, você fala. Beleza, Zé, muitas informações legais que o José Paes mandou pra gente aqui. Olha, 15 milhões de dólares só para os sul-americanos participarem. Então, quer dizer, o Palmeiras vai embolsar aí uns 86 milhões de reais e o campeão mais de 700 milhões de reais. É. Opa! Assim que é bom, né? Assim que é bom. Mas agora a gente vai falar com o Silvestre novamente? Não é nada isso. Prêmio da FIFA. FIFA abriu o cofrinho, hein? O prêmio da FIFA nada mais é do que quase um ato de desespero da FIFA. Pra todo mundo ir, pra com galera força engajar. máxima, tá. É isso, né? Foi uma briga que a FIFA resolveu comprar com os clubes europeus, com a UEFA. Os caras externaram isso, verbalizaram, não queriam que existisse esse campeonato, não queriam jogar, não queriam sequer que o campeonato existisse, e você vai ter que criar ali alguma ferramenta, algum grau de interesse dos clubes no campeonato, então a FIFA resolveu abrir os cofres. Então, na realidade, nós estamos falando em 15 milhões para os clubes na América do Sul, né? E para os europeus de 15 a 30, 40 Sim, milhões, exato. Né? 32 milhões. Então, na realidade, há uma motivação dos clubes europeus para essa competição. Eu estive agora na Alemanha, num torneio lá, e eu estive do lado do troféu. É bonito, hein? É bonito? É bonito, hein? É, tava do meu ladinho aqui tirando uma foto. Depois você pega a foto minha lá no meu Instagram. É grande. Muito bonito. Então, nós temos mundial, né? Então, tá. Quem não tem? Quem não tem? Aí já é uma outra situação. Vai pipocar. Não, porque eu sou Juventus, eu não tenho, mas o Corinthians tem. Não tem? Vamos lá, o Corinthians tem mundial? Corinthians tem. São Paulo tem mundial? Tem. O Santos tem mundial? Tem. O Palmeiras tem mundial? Tem também. Tem também. E aí, ué, perdeu a língua? Eu não sei. Ó, saiu no jornal Gazeta Esportiva. Tem, 51. Tem, Gazeta Esportiva falou que Vero? Ué, na época era o Mundial, não era aquele? Não era. Ah, era aquele. Que época? Tudo bem. Bom, agora vai começar essa situação toda aqui. Paulo, você deu uma pipocada. Ô Silvestre, é o seguinte, Silvestre, o que você falou? Que tinha um negócio, uma novidade aí Silvestre no Corinthians, uma coisa tensa. E outra, Silvestre, o Palmeiras tem Mundial? O Silvio sabe. Mas por que dessa dúvida? Eu não estou entendendo essa dúvida. Obrigado, hein? Obrigado. Ótima pergunta para eu responder aqui na porta, na porta do Corinthians. Valeu. Me pergunta amanhã na Neoquímica, com 48 mil pessoas. Quem quiser saber a minha opinião, para mim, a Copa Rio de 51 tem peso de Mundial. As minhas explicações e argumentos no YouTube. É só ver aí o corte do Tá no Jogo, do Gazeta Esportiva, de um outro canal aí que me entrevistou, que eu esqueci o nome, acho que é 4 de Acréscimo. Eu dei a minha opinião a esse respeito, tô sendo xingado até hoje. Mas vamos lá, a preocupação do Corinthians em termos de desgaste físico de jogadores, ela tá muito mais focada no Martínez, jogador da Venezuela. Mas antes de eu entrar com mais detalhes a respeito dele, vamos a uma telinha com os jogadores da data FIFA, convocados, que já voltaram, que estão aqui no CT do Parque Ecológico, treinaram, então concentrados. Eu não sei exatamente quem treinou no campo ou não, se teve gente que ficou somente ali na recuperação física, mas vamos lá. O Memphis Depay, minutagens desses caras na data FIFA. O Memphis foi titular e jogou as duas contra a Espanha. No primeiro jogo, no jogo de ida, ele foi quase até os 40 do primeiro tempo. No jogo de volta, ele foi até os 10 da prorrogação. Holanda eliminada. O Memphis totalizou 185 minutos jogando na data FIFA. O Carrilho, a serviço da seleção do Peru nas eliminatórias sul-americanas, aqui na nossa vizinhança, somou 170 minutos, jogou praticamente as duas. O Félix Torres jogou menos, 99 minutos ao todo nos dois jogos das eliminatórias pelo Equador. O Martínez, esse aí jogou menos, jogou 78 minutos. O Martínez foi inclusive poupado do primeiro jogo da Venezuela, nessa janela data FIFA, como outros titulares, foi um plano do técnico da Venezuela, ok? E aí ele jogou praticamente boa parte aí da
partida de ontem. E o Romero entrou só 2 minutinhos a serviço do Paraguai. O Romero, que chegou às pressas aqui no final da tarde no Parque Ecológico, ele voltou de carona com o Richard Rios. Os dois estavam no voo fretado do Palmeiras, uma parceria Palmeiras e Corinthians. O Romero, que jogou só 2 minutinhos, tomou um susto, assim como o Richard Rios, porque caiu um raio no avião. O avião está preparado para isso. Um avião fretado que vinha da Colômbia pousaria em Manaus, como pousou. Antes do pouso, uma tempestade, um raio teria atingido o avião. O avião passou por uma vistoria em solo e trocaram a aeronave. Aí chegaram tranquilamente no final do dia hoje aqui em São Paulo. O Rios foi lá para a Zona Oeste e o Romero chegou com a roupa da delegação paraguaia para se juntar ao elenco que dorme por aqui, descansa, se prepara, vai ter videozinho, alimentação balanceada, a estratégia toda para o jogo de amanhã. E a preocupação maior é com relação ao Martínez, que, para quem não se lembra, foi substituído no intervalo do primeiro jogo da final com dores musculares. Mas ele não está lesionado, ok? É desconforto muscular. Beleza? Enquete. Ai, deixa eu respirar. Tô cansada hoje. Ai, minha beleza. Depois dessa? Ai, minha beleza. Nossa. Quem é o maior culpado pelo vexame do Brasil contra a Argentina? Pra mim é o Salazar. Pra mim é o Paulo Sérgio. Por quê? Porque não tava lá em campo pra jogar, Salazar não tava lá em campo pra dar essa chacoalhada nesse pessoal, entendeu? A maioria respondeu que é a CBF. Aí, viu? 40% dos votos. O pessoal tá concordando. O elenco tá lá, vindo logo em segundo. E o Dorival em último. Vou te falar, Joelinton, tem uns nomes lá, desculpa, pode ser bom jogador. Gente, não dá, pra mim não dá. Em 94 a gente tinha Bebeto é um nome legal. Ah, mas o Bebeto era o Bebeto. Bebeto era Bebeto. Bebeto era Bebeto. Jogava muito, mas o nome não era bonito, pô. Mas não é, eu não sei esse jogador, gente. Ó, era o Dunga Bebeto. Bebeto, Atim, Esfirro. Não, branco, pô, eu gostava daquela coisa raiz. Tafarel é um nome bonito? A gente volta, sai que é tua, Tafarel. A gente volta pra Arena Barueri pra mais uma conversa com José Paz na escuridão. Liga a vela, Zé. Fecha as notícias do Verdão, Zé. Verdão tem Mundial, Zé? Lógico que tem. Tá lá no Jornal Gazeta Esportiva, campeão do mundo, tem Mundial sim. E vamos falando aí do Palmeiras aqui, seguindo falando do Palmeiras aqui no nosso programa de hoje, olha só. Palmeiras trouxe todo mundo de volta, claro, os convocados aí que estavam disputando essa data FIFA agora, data FIFA importante, nesse mês de março. Teve um probleminha aí no voo, né, que tava trazendo, o voo fretado que tava trazendo o Richard Rios e também o Romero. Eles acabaram precisando trocar de aeronave, iam fazer mesmo um pouso ali em Manaus, e aí trocaram de aeronave, já chegaram por aqui, tudo certo. Foi só um susto realmente. Mas agora o técnico Abel Ferreira começa a pensar se ele vai escalar ou não, por exemplo, o Richard Rios, jogador que atuou os 180 minutos, os 2 jogos da Colômbia, temos uma tela para mostrar para vocês aí, atuou os 90 minutos contra o Brasil, atuou os 90 minutos contra o Paraguai ontem, então é um jogador importante, titular do Palmeiras, que pode ficar fora desse jogo aí, desse derby decisivo. O Piquerez, por exemplo, ele atuou apenas uma parte, só o segundo tempo ali do jogo contra a Bolívia também nessa data FIFA, jogo que aconteceu ontem. Estevão não jogou, o Everton não jogou, Emiliano Martínez, Facundo, nenhum desses jogadores acabou entrando em campo nessa data FIFA agora do mês de março. E aí o técnico Abel Ferreira, que vai fazer mais uma atividade amanhã de manhã lá na academia, pode sim mudar o time do Palmeiras. E muito disse por aí, viu, Michele Janela e amigos, que ele pode escalar 3 zagueiros para essa super decisão, com o Mikael, com o próprio Bruno Fux ou Naves, mas mais o Bruno Fux mesmo, e o Murilo ali no sistema defensivo, o Mike de um lado, Piquerez do outro, Marcos Rocha machucado não atuando, no meio de campo o Aníbal ganharia essa vaga, por exemplo, do Richard Rios, jogaria ao lado do Emiliano Martínez, que não atuou nessa data FIFA, teria o Rafael Veiga um pouquinho mais adiantado, com o Estevão e Vitor Roque. Quero saber de vocês o que vocês acham disso. Hoje ele comandou um treino lá na academia, hoje às 16 horas, o Abel Ferreira, e amanhã faz mais uma atividade o Palmeiras para encerrar a sua preparação para esse derby decisivo. E aí, vocês iriam com 3 zagueiros ou não, meus amigos? Beijo grande direto aqui da escuridão de Barueri. Tchau. Beijo, Zé, tchau. Não. Não? Não. Não iria com 3 também, Paulo? Na realidade, para mim, o mais importante nessa equipe do Palmeiras são 3 jogadores hoje importantíssimos. Richard Rios,
Piquerez e Estevão. O Rios nos derbys realmente tem sido importante, viu? Pô, cara, é um jogador muito importante. Ele começou pro Corinthians. Não, mas ele começou o ano muito bem, cara. E é um jogador que dá uma dinâmica legal. É que nos 2 derbys desse ano, e se eu não me engano, no Ele ano falhou, passado, nos né? 3 ele falhou. Tudo bem, pode acontecer, mas é um jogador que pode dar a volta por cima. Então tem que ter muito cuidado com um jogador desse aí. Tem que Cuidado com Tem que ter cuidado com todo mundo, mas é Estevão e jogar com Vitor linha Roque, de 4, pega. tem que ter muita atenção porque se trata de um clássico. Temos uma tela? Temos a tela. Vamos mostrar para vocês compararem. Olha só. Vamos colocar no ar aí a telinha. Minutagem dos convocados do Palmeiras. O Rios, só ele jogou os 2 jogos inteiros. O Piquerez jogou 41 minutos. Um tempo, 41 minutos. Aí o resto Estevão ninguém. jogou o quê? O resto ninguém jogou. Olha os Os do outros- Corinthians. O Memphis jogou bastante. 2 É. jogos inteiros. O Carilho, Justamente o mais fortinho. quase 2. O Torres... 99 minutos. O Martínez, eu não sei. 78 minutos. Martínez, 2 minutos o Romero. Cara, mas sinceramente, bom, me corrija se eu estiver errado, Paulo, faz alguma influência pra quinta-feira? Não faz. Não É faz. tipo do jogo, não é o tipo do jogo que o cara joga até sem Chega, perna. não, e outra pergunta. coisa, só de você ter ido jogar pra seleção Isso e aí, quando eu volta, penso volta assim. motivado. Penso assim. Eu tenho uma pergunta. Imagine o Memphis, quanto ele esperava pra ter voltado pra seleção da Holanda? Pergunta. E Vai perguntar pra Então Luciana. pergunta. Quero perguntar pra você e pro rapidinho pra você. Vocês entrariam amanhã com Garro ou com Romero? Com Garros, nenhuma dúvida. Garro ou Romero? Com um garro. E quanto vai ser amanhã? Ai, não dá mais? Amanhã a gente fala. Ah, você não vai Tchau, estar aqui, gente. você. 3-0. Você vai estar de folga amanhã, tá? Tchau, boa noite. Gente, turma, fique agora com o Jornal da Gazeta. Obrigada, tchau.